Beleza, depois de usar como meu smartphone principal, chegou a hora de eu contar o que achei do Moto G8 Play, o mais simples dessa 8ª geração dos Moto G. Foi um telefone lançado na casa dos R$1.000, mas que atualmente já pode ser encontrado em torno dos 700, 800, isso no varejo online. E em relação ao antecessor, o Moto G7 Play, ele até recebeu uma série de melhorias. O processador tecnicamente é um pouco mais poderoso, a capacidade de bateria aumentou, ele ganhou lentes adicionais na câmera traseira e a tela aumentou um pouquinho, além de ter ficado mais classuda por ter um recorte menor ali na parte superior. Juntando tudo isso com essa traseira em degradê, é um smartphone que está bem dentro da tendência atual mesmo, parecido com modelos de marcas chinesas como Xiaomi ou Huawei. Em termos de especificações técnicas, a princípio a Motorola fez o dever de casa, melhorando alguns aspectos que justificam haver uma nova versão. Só que tem uma coisa, os caras não mexeram em uma especificação que se revelou muito importante durante o meu uso: a memória RAM. Para quem não sabe, essa é a memória responsável por gerenciar os aplicativos que estão abertos em um dado momento. O G8 Play tem apenas 2 GB de RAM, a mesma quantidade do antecessor, e vejam só, menos do que tinha no G6 Play, que trazia 3 GB, além de ser menos do que vários outros smartphones dessa mesma categoria, o intermediário basicão. O resultado disso na prática é que eu não consegui sentir melhorias na performance desse cara. Foi um telefone que rodou de forma fluida só nos primeiros 2 ou 3 dias. Com uma semana e abrindo toda a minha carga de apps, as engasgadinhas, os segundinhos a mais para abrir certos aplicativos, esse tipo de coisa foi muito frequente. Tenho que reconhecer, claro, que eu me posiciono em um grupo de usuários que exigem um pouco mais de um smartphone. Pessoas que fazem utilização básica, só querem um zap, Instagram, não devem perceber as coisas dessa forma. Podem até achar o G8 Play rapidinho. A questão aqui é pensar no entorno. Na mesma faixa de preço dele, na mesma categoria dele, existem outras opções que conseguem ser mais ágeis no manejo dos apps. Certamente por conta da memória RAM. Nós estamos em 2020 falando de um Moto G. Ele merecia mais nesse aspecto. E eu digo assim, estamos falando de um Moto G, porque abaixo dessa linha a Motorola tem os Moto E. Eu testei pessoalmente o E6 Plus, que tem mais memória RAM, ironicamente, e apesar de o processador não ser tão avançado, diria que ele, em vários momentos, me ofereceu uma experiência mais agradável, sim. Então, só para recapitular, porque às vezes as pessoas entendem as coisas de forma errônea. É uma carroça? Não. Só que, olhando ao redor, não consigo não pensar que ele merecia mais. Isso que eu disse se refere à utilização de múltiplos aplicativos mesmo, e não ao poder de fogo, porque, por exemplo, em games, como o famoso Free Fire, eu tive uma boa experiência, rodou legalzinho e sem travamentos. O processador é bacana, né? Dito isso, eu acho que houve alguma melhoria perceptível nas câmeras. Em primeiro lugar, as novas lentes da traseira possibilitam as fotos em modo retrato, com fundinho desfocado, e também aquelas com ângulo mais aberto, ultra wide. Eu achei que o modo retrato desfoca o fundo de modo um pouco menos natural do que eu já vi em outros smartphones atuais da Motorola, mais caros, né? Como o Moto G8 Plus ou o Motorola One Hyper. De todo modo, é sempre bom ter a função. Agora, falando da lente principal, ela me parece ter ganho alguma coisa em qualidade de imagem. Quando está contra o sol, mostra um pouquinho mais de detalhes no modo HDR, e principalmente à noite, o G8 Play encara a ausência de luz com menos sofrimento. Ele tem sim maior dificuldade para focar à noite e demora mais para finalizar uma captura nessa condição. Só que se você tem paciência, tira 2, 3 fotografias, consegue extrair imagens bastante decentes para um aparelho tido como o básico. Em vídeo é que não tem muito jeito, viu pessoal? Caiu a luz, os resultados sofrem e muito, o que inclui as histórias do Instagram. Não é um ponto forte de jeito nenhum. Já para falar de bateria, felizmente a Motorola colocou uma capacidade grande, 4.000 mAh, e os resultados foram bons. Não tão bons quanto um otimista poderia esperar, mas ainda assim super dignos. Consegui cerca de 1 dia de uso total com umas 7 ou um pouco mais horas de tela ligada, com uso misto de WhatsApp, redes sociais, muito YouTube, muito Spotify, Globoplay e coisa assim. O resumo da ópera é que, como eu já disse, o G8 Play representa uma melhoria em relação à geração anterior. Para uso básico não é um mau aparelho, mas eu esperava algo a mais, ou ao menos que a Motorola tirasse de algum lugar para colocar na memória RAM o investimento. Isso prejudicou um pouco a imagem que eu formei sobre o telefone. Vejam bem, não é que eu olhei as especificações e já saí gritando faltou memória RAM. Eu utilizei e na prática me pareceu um aspecto que ficou devendo mesmo. Então se eu tivesse que falar para um amigo se vale a pena comprar ou não o G8 Play,
diria para ele fazer uma forcinha, juntar uma graninha a mais e pegar outro modelo. Seja ele da Motorola ou de concorrentes, viu? Existem alguns como o Zenfone Max Shot da Asus ou o Galaxy A20 da Samsung, que tem um conjunto muito próximo, valor também, e no Photo Finish talvez coloquem a cabecinha à frente do G8 Play. Então aí os meus 50 centavos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem de tocar no gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não são inscritos, inscrevam-se, é de graça, esses me dão uma força gigante para continuar o trabalho aqui no YouTube. Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela e também estão na descrição. E a gente se vê. Até mais.